Mas vamos começar a gente, nós que somos pontuais. Pai, você caiu? Meu pai caiu? Acho que sim, hein? Ai, é meu pai, meu pai que é o neto da Cora Coralina, Adriana, ele sempre participa. Que máximo, que bom. Não só participa, como palpita. É uma participação ativa. Não é? Importantíssimo. Mi, vamos lá? Vamos começar, people? Vamos? Bora. Ana, Ana Luísa. Bom, já estamos gravando. Então, estão todos enxergando a apresentação? Sim? Sim? G, eu não estou. Desapareci de novo. Eita, Flávio Salles. Estou aparecendo de novo? Não, tá aparecendo a tela preta. Eu não sei onde é que eu mexo, filha. Eu estou Por que te você não ouvindo, entra vai do falando. celular? Entra do celular. Hã? Entra do celular. É o que eu estou fazendo, eu estou no celular. É, tem uma parte que é a câmera. Libera a câmera. E onde é que eu vou encontrar essa câmera? Vai falando, eu vou fuçando aqui até que arrumar uma hora. Não é possível que não tenha. Tá? Bom, vamos começar então. Vai, fala, filha. Não quero atrapalhar, não. Tá bom, a gente já começou então, tá, pá? Bom, vamos lá. Bem-vindos todos, né? A gente tá te vendo, pai. Tá? Bom, bem-vindos todos. Esse é mais um Core Inverso, né? Um projeto que eu e a Mi a gente desenvolveu, que é tipo um clube de poesias, o clube do livro, só que de poesias, né, Mi? Conta um pouquinho, fala um pouquinho, Mi. Claro. A gente conhece, né, alguns clubes do livro e normalmente acaba sendo denso, né? Porque são muitas páginas para se ler e na correria do dia a dia, a intenção foi de ter uma segunda-feira leve, começar bem a semana e ser uma poesia para ser mais curta e que a gente possa falar um pouco melhor sobre quem escreveu, o que que a gente sente, né? Então, a intenção é de trazer um pouquinho de leveza à nossa semana. E por isso a gente faz a cada 15 dias também para não ser pesado. Até agora a gente fez formatos online, mas logo mais teremos também presencial. A gente vai falar novidades hoje. E sempre são poesias de mulheres. Então a gente traz uma poetisa, então a poesia dela e fala um pouquinho também da obra e como que a gente se sente, enfim, tem uma pergunta para instigar a gente a conversar, porque a intenção não é só uma pessoa falando, a intenção é que a gente possa fazer essa troca, porque a arte precisa ser vivida, né? Então, essa é a intenção. E, aliás, se vocês tiverem alguma poetisa que vocês conheçam, que vocês queiram, a gente tá super aberta. Enfim, a gente tem uma programação, mas, enfim. Oi, Jô, tudo bem? Oi, boa noite. Oi, Ti. Bom, vamos começar desacelerando, né? Todo mundo. A Jô, tadinha, ela mora em Santos, ela estava em São Paulo. Então vamos desacelerar. Mi, sua vez. Todo mundo, né? Como eu comentei um pouquinho antes, então a intenção da gente ser algo leve e para a gente estar 100% presente. Então eu vou convidar todo mundo a fazer uma respiração consciente para a gente estar presente nesse exato momento, tá? Quem quiser, puder fechar os olhos, pode se sentir super à vontade em fechar os olhos, estender as mãos, os braços, ficar numa posição bem confortável. E aí a gente vai fazer uma respiração. São 3 respirações, eu vou guiar vocês. A gente vai puxar bem o ar sem levantar os ombros. A intenção é que a gente coloque esse ar na nossa barriga para a gente ir se acalmando e acalmando a nossa mente. Não tem problema se a sua mente devagar for lá, ela volta de novo e a gente volta para cá nesse momento consciente, tá? Então vamos lá começar. Puxa o ar pelo nariz, sem levantar os ombros. Sinta esse ar entrando por todo o seu corpo. Agora solte esse ar pela boca. Vai sentindo a temperatura, a mudança da temperatura que tem.
Mais uma vez, puxa o ar pelo nariz, sente esse ar entrando por todo o seu corpo. Solte o ar pela boca. E pela última vez, puxe o ar pelo nariz, solte pela boca. E vamos retornando, abrindo os olhos, voltando a sentir as sensações que a gente estava encostando. José, sabe uma coisa que é muito comum em respiração? A gente bocejar, inclusive. É Direto. muito, muito, muito comum. Eu vi você bocejando. A Jo, ela é super espiritualizada, Mi. E isso, assim, é muito comum que a pessoa está sentindo, sabe? Tem um quê de sentir mesmo a presença, é bem legal. Bom, a gente sempre começa com o modo de ser Cora, né? Porque eu acho que todos aqui somos Coras e por isso que a gente está aqui, né? E quem somos nós? As Coras é o abraço que conforta, a mão que levanta, a mente que colabora. É o lembrete constante de que nenhuma de nós está sozinha. As histórias se entrelaçam, nossas lutas se somam e nossas vitórias são de todas. Somos uma teia de força, amor e conexão feminina. Somos as Coras. E é isso, o nosso modo de ser é esse, de conectar mulheres com mulheres, respeitando, óbvio, os homens, né? Porque se não fosse este homem que aqui está, eu não estaria aqui. Mas a ideia é que uma mulher ajude a outra e que a gente forme essa teia de força, amor e conexão feminina, que eu acho que é necessário, né? E uma das poetisas que pediram pra gente, mas assim, pediram, mas a gente já queria, né? A gente já estava paquerando, é a Adélia Prado. Vamos conhecer um pouquinho da Adélia. Ela nasceu em Divinópolis, Minas. Em 35, ela tem origem pobre, o pai era ferroviário e a mãe dona de casa. Em 50, ela ficou órfã de mãe e, como ela era filha mais velha, ela ficou responsável por cuidar da casa, dos irmãos. E logo depois ela começou a estudar no magistério e ela se formou, iniciou a carreira como professora, se casou e teve 5 filhos. Em 65, 1965, a Adélia Prado ingressou no curso de filosofia na sua cidade natal. E é interessante porque ela coloca muitas questões, tanto de casa como da vida, como questões filosóficas, na poesia dela. Em 76, ela enviou um manuscrito que chama Bagagem para Afonso Romano de Santana, que assinava uma coluna de crítica literária no Jornal do Brasil. E aí o Afonso, ele repassou esses manuscritos para Carlos Drummond de Andrade, que foi como se fosse o facilitador da obra da Adélia Prado. Ele se apaixonou pela obra da Adélia Prado. E é a mesma história da minha bisavó. O Carlos Drummond de Andrade, a gente estava conversando sobre isso. Parece que o Carlos Drummond de Andrade ele tinha essa sensibilidade, né, de elevar a poesia de determinadas pessoas para o estrelato, né, para a luz, assim, para que todos pudessem ver. Ele tinha essa grande generosidade. Bom, enfim, em 78 ela publicou O Coração Disparado, um livro que lhe rendeu o Prêmio Jabuti. Ela atuou como professora até 1979 e aí ela decidiu se dedicar mais à literatura. Em 2024, ela foi vencedora de famosos prêmios de Machado de Assis, Camões, e ainda hoje é tão interessante porque ela continua ativa com as redes sociais dela muito ativas. Então, se vocês quiserem segui-la no Instagram, é esse @euadeliaprado, e ela tem mais de 120 mil seguidores. E eu não sei se vocês já viram, o Instagram dela é muito lindo, porque ela senta, lê poesia, conversa e diga, meu pai. Levantou a Eu, mãozinha. não, mãozinha. Você está me ouvindo, filha, pelo menos? Sim, tô. Tá. Bom, então tá bom, pode continuar. Eu vi que Desculpa. você me ligou também quando a gente estava meditando, começando a meditação. Pois é, estou mexendo aqui para ver se eu apareço, mas não apareço, não sei mexer. Eu vou aprender um dia, tá? Muito Você bom. sabe, você Continua. apareceu das outras vezes, pai. Pois é, mas é que eu fico, meu dedinho fica mexendo, e aí uma hora ele acerta. E eu não sei quando é que ele acerta. Tá. Na vez seguinte eu continuo.
E No zero. no computador você não consegue. Vou tentar, filha. Vai falando. Tá. Bom, Continua, filha. continuando sobre a Adélia Prado. Mi. E aí a gente fala um pouquinho até, né, no começo, qual que é a característica da poesia dela. Então, tem bem forte um aspecto filosófico, a gente até vai ver isso na poesia que a gente escolheu, né? Ela fala muito sobre o cotidiano, eu fico imaginando, né, uma mulher naquela época com 5 filhos, sendo, né, também cuidou dos irmãos, então a responsabilidade desde muito nova, assim, com ela. Tem diversas reflexões existenciais, caráter universal, linguagem coloquial, então é simples, é fácil da gente entender. Tem metalinguagem, traços narrativos. Ela tem um quê também bem importante de religiosidade. Ela fala bastante sobre isso. É bem importante assim em tudo que ela escreveu e escreve ainda, né? Porque ela não parou de escrever, ela ainda escreve. E a predominância de versos livres. Então, por isso a facilidade da gente conseguir compreender tudo aquilo que ela escreve. E é interessante que tanto na prosa como na poesia dela, o foco dela é o universo feminino. E é o que ela vive, né? O que ela viveu. Eu acho que ela é bem. Ela tem muito a ver com a minha bisavó. É incrível, assim. Eu acho que se a minha bisavó tivesse viva, né? Eu acho que ela seria como a Adélia Prado, assim. A questão de sabedoria, toda essa questão de universo feminino, essa sensibilidade, a linguagem coloquial. Eu acho que as duas têm uma conexão bem forte. E, curiosamente, a gente até falou, né, do Instagram dela, ela é um fenômeno pop, então, assim, você vê mesmo uma pessoa com a idade que ela possui, ela continua tendo super ativa em rede social, ela dá palestra, ela participa de entrevista, então, assim, é até fácil você conseguir se conectar com a obra dela, porque tem várias formas, né, de conexão, e, como eu falei antes também, é muito acessível a poesia dela, né? Por mais que entre em lugares escuros, etc., mas ela consegue trazer isso para a gente de uma forma bem simples. Então a gente consegue compreender e se conectar mesmo com o que ela escreve, né? Bom, e aí, quando a gente faz uma pesquisa sobre a poetisa, enfim, como a Adélia Prada lá tá viva, falei, eu quero ver, quero ouvir, eu gosto, até no, no, no Clube do Livro, Círculo do Livro, da leitura, lá da Mulheres do Brasil, Adriana, eu falo para ela, gente, ela tá viva, vamos ouvir ela falando, eu gosto disso, né? E eu realmente. E aí teve essa entrevista que ela deu pro Bial, inclusive a gente vai ouvir só um pedacinho. Tá disponível no Globoplay, no YouTube. Eu peguei do YouTube, porque é uma entrevista até que foi dividida em duas partes. Porque a gente ouve a voz dela, mas mais do que isso, vocês vão ter uma surpresa. O Até áudio, que fim, hein? Mas que alegria! o áudio, áudio. Tô ouvindo. Que bonito! Nossa, ô Cristo! Sou a mulher do povo, mãe de filhos, Adélia. Pronto. E eu fico onde? Você senta-se aqui. Aqui. Que graça. Parece Tiradentes. Um acontecimento. A poeta é o poema. Pois se o poema está para a poesia como a parte para o todo, a onda para o oceano, ela está para o verbo divino como a clorofila está para o sol. Meu Deus, é um poema mesmo. E ela está entre nós, vai fazer 90 anos. Vivia mineira mal escondida na cidade do Divino, até que faz 50 anos, Carlos apontou sua voz. Graças a esse Carlos, o Drummond de Andrade foi publicada. E como o Itamirano abrisse seu primeiro livro com o verso "Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra", ela apresentou-se com licença poética assim. Permita-me, Adélia, eu vou ler. Por favor. Quando nasci, um anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar,
Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Ai, Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher desdobrável. Eu sou. Ai, que bom ouvir. Ela é. Adélia É Prado. bom ouvir assim. Como é bom falar poema, né? Nossa Bom falar Senhora, eu poesia. gosto de falar poema. É a coisa que eu mais gosto. Fazer leitura, você sabe, de Ah, é poema. bom. Você, quando escreve os seus poemas, depois você confere eles em voz alta enquanto você está escrevendo. Ah, é, que enquanto eu estou escrevendo, até que eu acho assim, coiteiro, né? Porque alguns poemas costumam vir assim inteirinhos, né? São poucos que acontece. Você acorda com eles? Não, eu durmo com ele. Não, mas é mais quando acontece isso, porque certamente a gente elaborou aquilo sempre, né? Sem ver. E faz o poema inteiro. Isso aconteceu com bagagem, o poema Alfândega, ele vem assim, ponto final, sabe? Não mexia em nada. A mão? À mão. Eu só escrevo à mão. Até hoje. Até hoje, eu acho mais. Me dá prazer, sabe? Com a escrita, assim, então. Você era boa aluna de caligrafia, eu imagino. Mas não é caligrafia mesmo, sabe isso? Deixa eu ver aqui, olha, é uma linda letra nessa dedicatória que você me fez em 25 de novembro de 98, no Poesia Reunida. Meu Deus! Ainda é da Siciliano ainda, não é? É, exatamente. Então. Com a alegria deste encontro que a poesia nos deu. Mais um que a poesia nos proporciona. Eu bom. mandei o É lindo ouvir, né? O Pedro Bial falando. E ela, a vozinha dela também, eu achei linda. Jaque, você ainda está dirigindo, então não vou pedir para você ler. Alguma Não, de vocês. não tô dirigindo, eu tô no passageiro, mas também só tô com o celular aqui. Alguém quer ler ou eu posso ler? Bom, eu vou ler então, tá? Quando nasci um anjo esbelto, com licença poética. Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai até meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. E aí? Divina, né? Feroca! Minha Adélia Prado preferida. E aí, vamos. O que vocês acharam dessa poesia? O que ela traz? Que sentimento que traz, Jô? Assim, de cara, né, ouvindo, eu acredito que ela apresenta uma vida que não foi muito fácil, mas que ela nunca perdeu a alegria de viver. Ela sempre foi, ainda assim, ela foi feliz. Dando esse resumidão assim, então eu acho que entre uma coisa e outra, ela foi demonstrando que ela foi lutando aí, batalhando para aquilo que ela queria, mas isso não tirou a alegria nem o prazer de viver. Adriana. Muito feliz porque você começou com uma mineira, como eu.
Mais acho uma, que né? Porque a Conceição Evaristo também é mineira. Também é. É, a gente tem que dar uma diversificada, porque por enquanto tá ganhando as Então, você vê mineiras. o quanto o mineiro é filosófico, né? Assim, É, né? Drummond. olha, eu acho ela muito corajosa. A palavra que me vem aqui é coragem. Coragem de falar sobre o casamento, coragem de assumir o que ela acha que é o belo, de falar sobre a dor, mas principalmente da força da alegria. Lindo. Uma mulher muito corajosa. Ah, e você quer falar sobre a poesia? Eu gostaria, posso? Pode. Muito bem. Eu li essa poesia várias vezes, fui procurar as interpretações sobre ela, é, é, e aí eu gostaria de destacar algumas coisinhas. No início da poesia, ela diz que um anjo anunciou que ela vai carregar uma bandeira, um cargo muito pesado para uma mulher. Bom, eu falei, que bandeira é essa? E a poesia vai dizer qual é essa bandeira? Ela é uma mulher feminista, ela vai lutar por posições feministas. Qual é a bandeira pesada para essa mulher? Então, veja, então ela vai e vem e tem uma bandeira. Dentro das interpretações que eu entendi, ela diz que ela vem que não é a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Então, veja, nesse ponto, ela fala ainda de uma situação de diferença, de desigualdade de gênero, onde ela se coloca uma mulher ainda envergonhada, uma espécie ainda envergonhada. Mas ela aceita isso e vai lutar por isso. Talvez aí começa a estar a carga da bandeira que ela está carregando. É essa luta em recolocar a mulher ou colocar a mulher na posição dela. Mas ela reconhece também, dentro da poesia, que ela estabelece o mundo dela, que é a casa dela, a família dela, ela não perde essa visão. Ela não perde esse desejo a mulher, essa carga de ter ainda uma vida doméstica, casar, criar filhos, parto sem dor, enfim, ela ainda fala dessas situações em que só a mulher sofre. Mas ela termina com a alegria. Quer dizer, ela diz o seguinte, que a minha tristeza, não tem pedigree. Sua raiz vai ao meu mil avô. Esse mil avô me chamou uma atenção muito grande. O que é isso? Essa tristeza, já a minha vontade de alegria, repito, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu mil avô. E aqui vem, para mim, realmente o espírito, o cerne da poesia dela. É a alegria que vai, a raiz vai ao mil avô, isto é, significado, é hereditária. Ela vem, ela tem, por hereditariedade, por ancestralidade, ela tem a alegria de viver. E aí vem, ser coxo é maldição para o homem. A mulher é desdobrável e aqui ela se revela, ela se adapta, ela vai, ela se renova e ela luta e consegue seus objetivos. Essa é a minha interpretação. É. Ana Luísa, Vera, Jaque, vocês querem falar? Eu tenho. Posso falar? Claro, Vocês estão me ouvindo? sim. Tá, legal. Então, Adélia Prado, para mim, é uma deusa, né? Ela é supra-humana. Eu acho a poesia dela sensacional, sensacional, extraordinária, porque Por quê? Mudo. Oi, Jaque? 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 eu acho isso de uma genialidade ímpar, né?
E Uhum. aí ela começa meio que provocando o Carlos Drummond de Andrade. Adoraria poder Ai, tá entender por cortando. que Olha, que ela fez essa provocação, Uhum. né? Estão ouvindo? Ela cortou um pouquinho. Qual que é a provocação que ela faz? Quando ela começa o texto, porque Uhum. o Carlos Drummond, ele tem uma poesia que ele fala que o anjo torto, quando nasci, Ah, é verdade. é, A poesia das falou para sete ele que... faces. Poesia, Exato, exato. poema das sete faces. E essa poesia da Adélia já começa em resposta a essa poesia do Carlos, porque ela fala, o meu anjo, ela fala nas entrelinhas, o meu anjo não é torto, não, ele é muito, ele é perfeito, né? Ele é Uhum. esbelto, toca trombeta, ele é perfeito. Coxo é coisa para homem, a mulher é desdobrável, né? Então Uhum. ela brinca com isso no começo da poesia, com essa afirmação do Carlos, e no final da poesia. Isso é Uhum. uma camada da cebola. Uhum. Depois tem várias outras. Então, seu pai concorda plenamente. É uma é, questão de defesa de gênero, né? De ela Uhum. estar defendendo a questão do feminino, a questão de ela faz uma crítica, por exemplo, à questão do casamento, quer dizer, não sou tão feia que não possa casar, como se a mulher fosse feita só para isso. Isso é uma crítica. Então, eu acho essa genialidade que é própria da Adélia Prado, dá para a gente, a cada frase da poesia, retirar mensagens políticas ou de bandeiras que ela está carregando, de ativismo, de picardia, ao mesmo tempo de uma provocação. Então, tem tanta coisa aí dentro que eu acho que isso que é fantástico, né? Porque é uma matéria-prima com poucas frases, ela consegue ir tão longe. Assim. A gente poderia ficar a noite inteira discutindo essa poesia. É isso que eu Uhum. queria falar. E uma coisa, já que do que você falou, eu achei interessante, na entrevista que ela deu para o Bial, ela fala o seguinte: imagina, a primeira poesia dela, ela tinha 48 anos que foi publicada, né? Ela não entendia a poesia dela. Então, assim, ela sempre escreve, né? Ela escreve, continua manuscrevendo. E ela não entendia a poesia dela, porque na cabeça dela, poesia era rima. E aí, Aham. quando o Carlos Drummond de Andrade falou, não, isso é poesia, isso se chama poesia livre. Ela se libertou. Ela falou assim, então é Ela se isso que eu libertou, escrevo. É. Ela se verdade. libertou e falou assim: é isso que eu escrevo, né? Então, ela com essa. Eu não gosto de falar a palavra simplicidade, mas com essa maneira fácil de, de falar e de se entender, ela consegue chegar. Ana Luísa falou alguma coisa, a mim você consegue ler? sigo. Deixa eu abrir o chat de novo. É uma mulher de força, atitudes e nos representa. Exato, nos representa, Ana Luísa, exatamente. Ela fala aquilo que várias de nós queremos dizer, né? Ela transmite em palavras aquilo que a gente quer dizer. Mi, e aí, o que você quer falar sobre a poesia? Me chamou muito a atenção que a Adriana falou sobre a força da alegria. É, Isso é muito impactante, né? Assim, o quanto isso é potente, né? E às vezes a gente esquece, assim, né? O nosso cérebro é condicionado a gente realmente a pensar coisas ruins, porque foi o que nos trouxe até aqui, né? A gente se prepara para tudo que é ruim, para evitar pensar em soluções e tudo mais, mas o ali da poder da alegria, né? Assim, isso é muito impactante. Queria só ressaltar Eu e a isso. Adriana, a gente conversou bastante sobre isso, né, Adriana? Como a vida muda quando a gente enxerga ela com bom humor, com alegria, com esse olhar mais cálido, esse olhar mais sensível, né? E acolhendo.
Mesmo as más notícias, a gente acolher com força. Que coisa linda a chegada dela, né? Para a É. entrevista. Sorriso É. todo, com um alto astral, uma simplicidade que você falou, né? Uma generosidade, uma coisa. É o máximo. Eu fiquei encantada. Por isso que eu fiz questão, assim, eu escolhi essa entrevista e falei, nossa, eu acho que tem muito a ver. Bom, eu gostei de tudo que vocês falaram. Quando eu escolhi essa poesia, porque assim, cada semana uma escolhe, né? Uma semana minha, outra semana eu. Quando eu escolhi essa poesia, eu sou fácil, eu falo pra mim que eu sou facinha. Eu leio duas estrofes, assim, duas frases, não é nem estrofe, duas frases eu já gosto. Eu sou bem facinha. E eu senti essas camadas que a Jaque falou, eu senti também. Que essa poesia tem várias camadas, mas assim, eu acho que ela, basicamente, como todos vocês falaram, representa a mulher, né? Representa a mulher de uma forma positiva, mas isso não significa que a gente não tenha fardos. Então, a gente tem sim que carregar uma bandeira, tem sim. A gente tem um cargo pesado, a gente se envergonha, a gente tem culpa. Eu acho que toda mulher, com filho, sem filho, qualquer mulher tem uma coisa que carrega que é a culpa. Então é difícil isso, é difícil. E a gente tem várias barreiras, tem a questão da beleza, que a gente tem, e isso é uma das coisas até que eu falei numa palestra que a Jo participou. A gente tem muitos que a gente tem que ser, que a gente tem que ter, então a gente tem muita carga, por ser mulher. Inclusive, o ter, né? O cumpro assina. Então, a gente sendo mulher, a gente tem sina, e a gente tem mesmo. E aí ela vem na parte boa, e é isso que eu acho que é a grande, né, a reviravolta. Minha tristeza não tem pedigree, minha vontade é alegria, ser coxo na vida é maldição para homem, eu sou mulher desdobrável, a minha até gosta muito desse eu sou final, parece que ele né, ele dá né, parece que se essa poesia tivesse voz, essa última frase seria um grito, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Seria a bandeira. É exato. É a bandeira, sim. É a carga pesada da bandeira, é o peso da bandeira, não Não, mas é? seria a libertação, sabe? A gente tem essa carga, mas a gente É o é. desejo de liberdade, exatamente, um desejo de liberdade, uma capacidade dela de ser flexível, de ser renovável. Essa palavra é muito forte, muito pesada, quer dizer, é muito direta. Eu sou renovável. Perdão, não é renovável, Desdobrar. desdobrável. Eu sou desdobrável. Quer dizer, você pode tentar me enrolar, me dobrar, mas eu sou desdobrável. Eu sou, não é? E aí, sim. E aí a gente falou que ela traz muito esse universo feminino, né? E aí, conversando com a Gia, a gente pensou, por que não também citar talvez outras mulheres, né? E aí aqui fica um desafio para a gente aqui conversar um pouco, que é pensar em três mulheres que foram ou são importantes na nossa vida e tentar pelo menos uma fora, porque a gente tem uma tendência de falar, ah, minha mãe, minha avó, minha tia, mas talvez uma mulher, como a Jaque falou, né? A Adélia é uma deusa. Quem são essas deusas, né, que estão nas nossas vidas, por que elas são ou foram importantes, e também o que que significa ser mulher, né? Significa ser mulher, exatamente. Veja só outra frase. Toda vez que eu leio essa poesia dela, eu reli várias vezes, eu encontro alguma coisinha que me chama a atenção. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. É, É de se pensar, não é não, gente? é, é.
Quer dizer, em cada frase dela, cada linha da poesia dela, você encontra uma mensagem, você encontra uma palavra, uma direção que a palavra dela está dando. Isso me chamou muito a atenção nessa poesia dela. É. Ô, Jaque, você falou da Adélia Prado sendo essa mulher. Será que ela seria uma mulher importante na sua vida, a Adélia Prado? Para mim, com certeza, porque eu sou super fã dela e conheço a obra dela inteira, vi as duas entrevistas do Bial, tô na página dela, sou super fã, assim, porque para mim, se eu tivesse que eleger um poeta brasileiro ou de língua portuguesa, apesar de tantos maravilhosos e obra tão rica que a língua portuguesa deixou esse legado desde Camões até os dias de hoje, mas se tivesse que eleger uma só, para mim seria Adélia Prado, porque o que eu vejo na poesia dela é essa genialidade, essa capacidade ímpar de colocar tanta coisa em tão pouco espaço de palavras para expressar isso, e com uma profundidade que me emociona, É. né? A metáfora da Adélia é uma coisa que me emociona muito, porque ela consegue capturar a emoção e colocar numa... E eu, assim, eu sou poeta, né? Eu escrevo poesia, então eu consigo mergulhar nesse universo dela, mas eu não chego nessa profundidade. Por melhor que eu esteja inspirada por algumas poesias minhas, eu acabo gostando e fazendo uma análise delas, e algumas eu gosto mais, outras menos, mas eu não consigo chegar nessa profundidade, é algo inatingível para a maioria dos poetas, inclusive os consagrados, né? Então, realmente, para mim, ela é de uma genialidade incomparável e de uma profundidade que eu não sei de onde ela conseguiu acessar isso, né? Por exemplo, no Pelicano, né, que é uma outra poesia dela, quando ela começa a falar, um dia avistei um navio. Essa metáfora que ela faz do navio com relação ao amor dela, né, o deslumbramento, é algo que é só para gênio mesmo, porque conseguir traduzir numa metáfora um sentimento, uma intersecção, uma emoção, um deslumbramento, e essa poesia que a gente leu hoje, né, ela fala de toda a questão de gênero ali feminina, tem tanta coisa ali, inclusive uma opção por não amargura, porque a dor é inerente, né? E o sofrimento é opcional, mas a É, dor é inerente. é verdade. É Eu verdade. vou fazer uma colocação aqui e acho que é quase um desafio. A Adélia, ela ganhou o prêmio Jabuti, que é é o maior prêmio dado a escritores, poetas, romancistas brasileiros no Brasil. Ela ganhou o prêmio Luiz de Camões. No lançamento do livro dela, ela foi prestigiada por pessoas da poesia, da literatura, tipo o Carlos Drummond de Andrade, quem estava presente num dos livros, acho que foi no livro das Origens, que é onde está a poesia da licença poética. Estava até Juscelino Kubitschek que estava presente. Eu não, nas minhas pesquisas, eu não descobri onde ela está morando, se ainda está em É Divinópolis. Divinópolis, está em Divinópolis. Divinópolis. É. Ela fala em Rio de Janeiro, gosto, não gosto, acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não. Mas esse é detalhe. Mas a pergunta que eu faço, e aqui é a disposição, como uma mulher com essa estatura poética, como escritora, por que ela não é lembrada ou não está na Academia Brasileira de Letras? Uhum. E ao invés de Academia Brasileira de Letras, dá uma cadeira
para uma amiga minha, jornalista, mas que não é dessa altura, dessa profundidade da dela, que é a Miriam Leitão. Esse é o desafio. Uhum. É porque o critério, né? Qual é o critério da Não, Academia Brasileira? o critério é cultura, o critério é o Não, peso da literatura. eu acho que Não não. é, não, São não é, outros é política, critérios. aí já é outro critério, é outro É, critério. eu acho que é outro critério. É. Eu, A eu, eu, Adriana, hoje, ela falou um negócio, eu achei bem interessante, Jaque, que eu acho que tem muito a ver com como você fala da poesia da Adélia Prado. A palavra que ela usou foi humanização. Eu acho que, de repente, o que a Adélia Prado faz na poesia dela é humanizar, né? Ela fala de coisas palpáveis, de relações humanas, né? Eu acho que é por aí. Ô, Jô, qual é uma mulher na sua vida que você destaca, assim, tirando alguma pessoa da sua família? Você consegue lembrar de alguma mulher? Estava pensando aqui, né, na hora que eu lia Uma pergunta. as frases, as perguntas, né? É claro, a primeira mulher que vem na minha mente é minha mãe. Mas aí logo em seguida, fora da família, eu falei, peraí, Tem que recalcular. deixa eu calcular isso daí, né? Mas vem, eu acho que em termos de coragem, que foi o que foi comentado, não sei, veio uma amiga minha, na verdade, Bom, na mente, que, assim, eu não sei se eu vou falar alguma besteira, mas é interessante como a gente pensa sempre na parte da luta, do sofrimento e da queda, e se levanta, e da força, e da garra, né? uhum, E aí eu pensei nessa amiga minha, porque ela cai, ela se levanta, ela cai, ela se levanta, e você não vê desespero, né, no rosto dela, é claro. Em algum momento ela deve ter os momentos dela lá, mas ela tá, não, deixa eu levantar, bola para frente, vamos seguir. Para vocês terem uma ideia, assim, recentemente, né, o mês passado, a casa dela pegou fogo. Foi bem feio, ela perdeu tudo, mas tudo mesmo, assim, não deu para salvar a bolsa, não deu tempo de salvar notebook, não deu tempo de salvar roupa. Ela tem 3 filhos, ela estava só com a filha mais velha, os outros filhos estavam com os pais. E na semana seguinte nós fomos, ela foi para a casa de uma prima, ela tinha uma prima que acolheu, e ela já estava, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu preciso ver meus documentos. Ela já tinha uma programação. É claro, naquele primeiro momento ela entra em choque, né? Mas logo em seguida você vê uma força e uma garra para se reerguer, que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eu teria essa força? E se tivesse acontecido comigo? Porque você começa a pensar, e se tivesse acontecido comigo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com a poesia também, porque ela fala no momento da crise, você se reinventa, você uhum, vai lá e você faz, né? A gente fica pensando, mas se fosse comigo, eu conseguiria? Talvez não, talvez sim, mas eu acho que no momento do problema, né, você se reinventa, você vai lá, você se ergue, você luta. Então, no momento que eu pensei em uma pessoa importante que mexeu comigo nesses últimos dias, foi ela, né? Então, não tem como, pelo menos comigo aqui, eu não consigo pensar de uma forma que tenha sido uma passagem difícil e que a pessoa tenha vencido, tenha conseguido se erguer e seguir adiante. uhum. Acho Bonito. que é E isso. você, Mi? Você pensou em quem quando... Porque a Mi que escola assim, não, não pode ser, tem que ser fora da família. Você pensou em alguém que para mim, juro, é tão difícil, eu não sei. É, assim, tem tantas mulheres que eu admiro, e que é difícil falar assim, uma mulher fora. Eu fico meio.
De repente foi o que você falou, Jô, neste momento, né? né? Depois você deixa eu falar, Gi? Posso Deixa, falar? deixa eu ir primeiro. Posso, Deixa eu ir primeiro. eu não A minha resisto. não falou, deixa ela falar. Hã? Quem? Michele. Ah, Não, a Michele falar, deixa a Michele falar depois, Ana Luísa, depois você. então vai, tá bom. Ana Luísa, ouço. Vai, Michele, primeiro, vai. Michele. Tem uma questão que eu vejo acontecer normalmente, assim, né? Quando a gente fala de mulher, a gente fala que uma mulher que a gente admira é uma mulher que a gente conhece muito. Uhum, E normalmente, quando a gente fala um homem, a gente não fala um homem necessariamente que a gente conheça muito. Pode ser uma uhum. figura pública, etc., né? Então, eu já vi essa pergunta algumas vezes em alguns vídeos, e normalmente quando fala assim, ah, fala três homens que você admira, as pessoas conseguem falar sobre pessoas que não sejam da família ou que não sejam do seu convívio. Mas Uhum. mulher é difícil, porque, né, tem essa questão, enfim, de gênero mesmo. Eu pensei, já falei dela aqui, eu tenho uma admiração muito grande pela Rita Lee, porque para mim é uma mulher de muita coragem. Me E roubou, eu ia falar ela, a gente não quer. tem que mudar. Posso falar outra. Então, fala ela, eu vou pensar em outra, vai. Tá, é, mas porque da coragem mesmo que ela teve de diversas questões, desde, assim, pelo menos eu lembro de estar adolescente, assim, né, não dá nem para dizer que é da minha época, mas eu lembro adolescente vendo uma mulher falar, por exemplo, de sexo abertamente. Era uma coisa que eu falei assim, nossa, mas ela fala, né? E já falava, sabe, há décadas atrás e tal, e falar da mulher que vai lá fazer o que você quer fazer, o que você quer ser, e etc, né? E isso assim e ela não é raro uma mulher, o homem não ficar na frente da mulher, né? Normalmente assim, ah, tá. E no caso dela, o Roberto ficou atrás. Ela tem entrevistas dela brincando, falando que ele sim é um homem de verdade, porque entendeu quem é a protagonista é ela, não era ele, né? E enfim, viveu tudo que tinha para viver e fora das questões que eu admiro, assim, ela é super ligada aos bichos, os livros infantis dela, a coisa mais fofinha do mundo, sabe? Então, é isso. Ana Ana Ritinha. Ensina Luísa, também, né? depois Eu acho. você, pai. Depois você, pai. Ana Luísa. Oi, eu, eu também acho a Rita Lee um exemplo bem bacana, né? E eu tive a oportunidade à distância, mas de conhecê-la, porque eu fiz natação no mesmo clube que ela, então a gente nadava uma do lado da outra. Uma coisa muito engraçada, e ela era considerada assim diferente por causa do cabelo ruivo, e ela sempre foi assim um destaque, né, como mulher e como pessoa. Mas era juventude, então ainda não era a Rita Lee, né? Era uma pessoa que nadava comigo. E depois, claro, eu moro aqui na Vila Mariana, ela morou perto, então a gente fica sensibilizada com todo o movimento. E num dos livros que eu li sobre a Rita é super bacana. Ela realmente ela foi uma pessoa que quebrou todos os parâmetros, né? Agora, fora ela, eu tenho também como exemplo uma pessoa fora de realmente, uma super amiga que era uma pianista do Teatro Municipal de Curitiba e que ela teve um tempo, né, com dois filhos, ela ficou sem piano. Você imagina uma pianista sem piano, que teve que vender o piano para sustentar a casa, porque era viúva. Então, ela me contando que ela ensaiava para ir trabalhar no Teatro Municipal, no ônibus, na perna dela, ela ia batendo as teclas com a mão. Nossa. Então, isso
isso assim, eu acho que é de uma força e de uma coragem enorme, né? E também dela, também como exemplo de pessoa, ela foi fazer uma apresentação num espaço lá em Curitiba e a filha estava com a neta no colo, né? Foi assistir a apresentação da mãe e o ex-marido entrou no espaço e deu um tiro na filha. Nossa. Nossa Senhora, é E, tragédia, e ela tragédia grega. E ela conseguiu superar tudo isso através da música. Então, eu acho que a arte, a música, a poesia, a literatura, são coisas que a gente realmente tem que cultivar. Então, era esse o meu exemplo. Não sei se eu falei muito, desculpa. Não, foi ótimo. Ótimo. Pai, 1 minuto para falar. Bom, muito obrigado, gostei muito. Olha, não, tem uma mulher que me chamou a atenção nesses últimos tempos, que eu vou lembrar vocês. Ah, eu já sei quem você vai Não, falar. não sabe, não sabe, não, senhora. Vou lembrar vocês e vocês vão se emocionar como eu me emocionei muitas vezes e todas as vezes que eu a vi na televisão, nos vídeos, essa coisa toda. Final da abertura das Olimpíadas de Paris, Torre Eiffel, Celine Dion cantando lá de cima Hino ao Amor. Celine Dion tem uma doença que paralisa todos os músculos do seu corpo. Ela sofre, está fora, fez um esforço imenso para ir a Paris e cantar Hino ao Amor. Essa cena está gravada na minha memória, no meu coração, e eu me emociono toda vez que eu vejo Celine lá em cima cantando Hino ao Amor. E depois dessa data, ela não se apresentou mais, porque não tem condições de saúde e está reclusa em sua casa. É. Essa você não esperava, né, dona Gisela? Não, eu pensei que você fosse falar da Nobel, da É, Paz. é, não, é que, não, na realidade, deixa eu só completar. Eu tenho eu posto no Instagram, periodicamente, eu tenho postagem no Instagram. E no começo do ano, de janeiro, eu postei 3 pessoas, mulheres, não pessoas, eram coincidentemente mulheres, que se destacaram em 2024, que foram a Celine Dion, a Kamala Harris, para enfrentar o Trump naquela arena horrorosa da política americana, e a Maria Corina Machado, essa venezuelana que enfrentou a ditadura do Maduro durante todo o tempo, foi a única voz que enfrentou o ditador e que recebeu essa semana o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu acertei, pelo menos das 3, uma que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Por isso, eu fiquei feliz também. Eu não consigo pensar em outra mulher que senão a Rita Lee, porque eu penso nela desde a minha infância. Eu acho que meu pai vai lembrar que quando eu era pequena eu ficava cantando Rita Lee. Então, assim, porque assim, uma mulher é importante para sua vida. Então, assim, ela fez parte da minha vida. Assim, ela é como se fosse, não sei, faz parte. Eu não consigo pensar, mas eu vou pensar em outra mulher. Bom, e aí, para Um finalizar. adendo, um adendo. Então, vamos ver se vocês lembram dessa. Ah, Eu quero uma casa no campo, Ai, onde eu possa pintar os a gente, livros, a casa. Essa sim também foi outra mulher de fibra. curiosa. A gente vai fazer um sarau, tá? Um dia desse. Não, tô falando sério, eu tô falando sério. tá Vai ter o mesmo. sarau da Cora. Vai Ah, ter, vai ter, vai ter. Ai, que legal. Porque eu acho que tem tudo a ver, assim, poesia com música. sim. E esse lugar que a gente vai fazer a roda de cora, o próximo é muito mágico. Então, cabe esse sarau. Ai, Mi.
E esse é do próprio Instagram dela, e é ela escrevendo, né? E ficou tão bonitinho isso que a gente quis trazer. Para o desejo do meu coração, o mar é uma gota. É muito do que a Jaque falou, né? Ela consegue em tão pouco espaço escrever algo tão potente, né? Então, e ela continua escrevendo à mão. E aí, essa é a mãozinha dela, a letra dela. E é super fácil de achar, tá? É um vídeo do Instagram dela, só que não ficou tão legal aqui, mas é ela escrevendo essa frase. E a gente tinha que finalizar com essa frase, porque ela é tão profunda, né? Para o desejo do meu coração, o mar é uma gota. Então, Hum, achei muito lindo. muito bom. Bom, e aqui vai um convite para quem estiver em São Paulo, no dia 29/10, às 19 horas, a gente vai fazer um encontro, um Coriverso presencial, lá na Bíblia Livraria, que quem não conhece, vale a pena conhecer, porque é muito lindo. R$ 88. E aí vocês vão ganhar um presente das Coras e um voucher de R$ 50 para ser gasto na Livraria Bíblia. Para vocês fazerem a pré-inscrição, é só entrar nesse QR Code. E a poetisa é a Tatiana Eskenazi. E a Tatiana é uma mulher maravilhosa, é uma querida. Eu acho que uma das coisas que as Coras me deu de presente são essas conexões tão lindas que eu tenho feito, essas mulheres maravilhosas. E a Tatiana, esse final de semana, eu falei para ela, Tati, escolhe a poesia. E ela fez uma coisa que não se faz. Ela falou assim, e eu acho que é difícil, né? É como se a mãe tivesse que escolher um filho. Então ela jogou a bomba para mim, quer dizer, para mim, aí eu repassei para mim. Falei, Mi, ó, escolhe. Eu tenho uma preferida, escolhe você. E a Mi escolheu uma poesia que não era a que eu tinha escolhido. Então, a gente gentilmente vai fazer com que vocês escolham. Aqui é um pedacinho da poesia. E aí tem a poesia 1 e a poesia 2. Você consegue liberar o pool, Mi? Deixa eu ver. Eu acho que eu nunca fiz aqui. É nos apps? Peraí, eu Não. tenho aqui. Aqui eu nunca fiz, confesso. Amor. Eu já escolhi dois. Vocês estão conseguindo ver o pool, a pesquisa? Eu vi as duas. Tá. Apareceu aqui. É só uma parte da poesia, tá? São cinco, quatro linhas de cada uma. Ou Mas cinco. é. A segunda é ótima. Caminho como quem procura, não um atalho, Então sequer a vocês têm saída. que votem. Vocês conseguem votar? Ah, Não, Não? só falando. Eu eu sou, vou... eu sou a Peraí, 2 ó. Tá também. aqui, ó. Ah, Pode ir. apareceu. É. Ah, tá. eu Mi, votar? para Pronto, votar. já votei. Todos votaram? Não consegui achar a votação. Mas 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 qual que Ana, você... você viu no vídeo, você conseguiu ler o texto, não? Hein, Ana Luísa? Eu li o Oi, texto, você mas eu gostou não mais... vi a votação. Mas você gostou mais da 1 ou da 2? Da 1. Eita, Não, fica 2-3. tá vendo 2-1. Hã? Para mim tá Não, aparecendo que não. a 1 Três teve um. pessoas votaram no... Ah, não, agora entendi. Tava É. parecendo diferente, entendi. Então ganhou a votação a 2. Poesia 2. Poesia 2. Meu Deus.
É isso. Pode dar a Anitta aqui. Apareceu outra coisa aqui para mim. O que apareceu? Tecnologia pregando peças em nós. Eu não. Na A tecnologia. tecnologia. Aqui apareceu 2,75%, 25%. Isso. É esse o resultado? Não, então quem ganhou foi a 2. A É, 2. 75% dos votos, maioria Ai, absoluta. a que eu tinha escolhido era 1. Eu também escolhi a 1. Mas tudo bem. Eu escolhi a 2. Bom, ai, gente. Bom, e no dia 19, nesse domingo, a gente vai fazer o Cora Vestir a Alma. Que é o Cora Vestir a Alma? Vai ser um happy hour que vai começar no Peça Rara, que é super legal. Eu não sei se vocês conhecem. É um brechó. O convite é R$ 150. Se você levar 3 peças de roupa para serem consignadas no Peça Rara, você vai ganhar um voucher de R$ 50. A gente vai fazer um encontro no Peça Rara, aqui em Perdizes, às 4 horas da tarde. Vai ter o Mindfulness. A Carol Cipolla, que é da Peça Rara, ela vai falar sobre a moda sustentável, que eu acho que uma das coisas que a minha bisavó sempre falava era com relação a essa sustentabilidade. Então, a roupa, ela não serve para mim, mas pode servir para outra pessoa. Então, ela vai falar sobre esse ciclo das roupas, né? E é importante isso. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui adepta desse ciclo. Eu sempre troquei de roupa com as minhas amigas, com minha família. A Vera já me deu um monte de coisa que eu uso até hoje, Vera. A minha tia também, a Mela, que sempre participa. Então é super gostoso. Aí depois da peça rara, a gente vai fazer uma meditação e vamos em silêncio até uma de Jardino, que fica pertinho. E lá a gente vai fazer o Ritual das Pedras, a Roda de Cora e aí o Happy Hour, que vai ser no pôr do sol. Então vai ser muito bonito. O de Jardino tem um jardim assim, vai ser bem bonito. Então convido todos que puderem para participar. Albi, fala das conexões das redes. Essas são as nossas redes. Acredito que todos vocês estejam já, né? Então, temos YouTube, LinkedIn, site, Instagram, WhatsApp. Não deixem de participar, trocar ideias e etc. O site até a gente está mexendo. Amanhã eu tenho. Não, Um quarta-feira eu pouquinho. tenho encontro com a Elo, que ela está fazendo. Vai mudar umas coisinhas e é isso. Vamos finalizar aqui. Stop recording. Obrigada a todos que participaram. Veroca, que bom te ver! Tô com saudade de você. Não tô te ouvindo. Eu vim aqui só para te ver. Não consigo te ver. Não consigo Olha, eu ouvir. apareci. Agora eu apareci, meu Deus do céu. Na despedida. Tchau, tô dando um tchau. Ela está no mudo. Como é que é? Ela está no mudo. Precisa tirar do mudo. Sei lá, Você raspou a está no mão aqui mudo. e apareceu. Tá aí, finalmente. Não, ainda tá muda. Ainda está mudo. Tá bom, e agora eu já não sei mexer mais. Pronto. Não, não é você, pô, Melhorou? é a Vera, você. A É a Vera. Vera, susto. É. Bom, vamos tirar uma foto, Mi? Você tira a fotinha? Tiro. Vamos chegar perto, sorriam. Peraí, eu vou tirar o óculos. Um. Peraí que a Vera tá. Peraí, que eu vou voltar aqui. A Vera tava com 1, 2, 3 e. Aí. Vamos com coração. Vocês sabem mandar coraçãozinho? A gente fez isso no Meu live. Deus do céu. Bonitinho. Com coração. É. Esse. Peraí, Põe o meu nome gente. aí também, Gi. Põe um coraçãozinho pro meu nome, Gi.
Não sou eu que faço isso, pai. Eu não sei fazer isso. Meu coraçãozinho está indo junto, tá? Tá. Já tirou, Mi? Foi, com o coração fica mais difícil, gente. Ah, então tá. É que Mas eu. a gente participou, tem um programa que a gente está lançando de mentoria que chama. É um foguetinho. Aí eu descobri que tinha um foguetinho, aí todo mundo colocou o foguetinho, ficou tão bonitinho. Bonitinho. Legal. Ficou super bonitinho. Bom, gente, obrigada por terem participado desse Cor Inverso tão lindo, que foi com licença poética da Adélia Prado. Obrigada, Jo, obrigada, Adriana, Jaque, Ana Luísa, Vera, meu pai, a Coras Poesia. Mi, como Obrigada pela sempre. acolhida, tão generosa, tão carinhosa. Imagina, você que é uma querida ter aceito nosso convite. Adorei. Mi, até a próxima. Muitíssimo obrigada, boa noite. Ganhei, viu? Você ganhou. Isso. Você ganhou, vai ser a sua poesia. É. Tá bom? Depois a gente Muito vê bom. como é que a gente vai trabalhar ela. Tá bom? Beijo, Tá bom. gente. Beijo, Boa tchau, boa noite. semana. Beijo, boa Boa noite. semana. Tchau, tchau.